Naquela noite que parecia perfeita, em um estádio lotado com mais de 60.000 pessoas cantando as músicas do Coldplay, um momento de pura celebração se transformou em uma cena que ninguém jamais imaginou presenciar. O que deveria ser apenas mais uma brincadeira divertida da famosa Kiss Cam revelou ao mundo, em tempo real, um beijo proibido que não apenas destruiu um casamento, mas expôs os bastidores sombrios de uma das empresas de tecnologia mais promissoras dos Estados Unidos. O protagonista, Andy Byron, CEO bilionário da Astronomer, que em questão de segundos passou de visionário admirado a vilão odiado. Ao seu lado, Kristen Kett, diretora de recursos humanos e peça central de uma cultura corporativa tóxica que, segundo ex-funcionários, sempre favoreceu poucos e silenciou muitos. Mas o que mais chocou não foi apenas a traição transmitida para todo o estádio, e sim a reação da esposa traída, Meghan Carrion Byron. Sua resposta, silenciosa no início e devastadora logo depois, virou símbolo de força e expôs verdades que ninguém dentro da empresa ousava dizer. Neste vídeo você vai entender como um beijo acidentalmente filmado virou combustível para uma investigação implacável da internet, como a vida perfeita de Andy Byron desmoronou em menos de 72 horas e como Meghan transformou dor em coragem, rompendo o silêncio com palavras que ecoaram muito além das redes sociais. Se você gosta de descobrir o que está por trás dos maiores escândalos e não quer perder nenhuma revelação impactante, inscreva-se agora no canal e ative o sininho. Sua inscrição é essencial para que o YouTube recomende este conteúdo e para que possamos continuar trazendo histórias que muitos tentam esconder. Se puder apoiar o canal ainda mais, utilize o recurso Super Thanks e ajude a manter este trabalho independente. Se não puder, basta deixar seu like e comentar aqui embaixo o que mais te surpreendeu nesta história. Assista até o final, porque a última revelação que vamos mostrar vai mudar completamente a forma como você enxerga tudo o que aconteceu naquela noite. Na noite de 16 de julho de 2025, o Gillette Stadium em Massachusetts estava completamente lotado, com mais de 65.000 pessoas reunidas para assistir a um dos shows mais aguardados da turnê mundial do Coldplay. A atmosfera era de pura euforia. As pulseiras luminosas entregues na entrada brilhavam em perfeita sincronia com cada acorde tocado pela banda, criando um espetáculo visual que parecia quase mágico. Famílias, casais e grupos de amigos vibravam juntos, cantando os refrões das músicas que marcaram gerações, e naquele momento ninguém poderia imaginar que um simples recurso de entretenimento usado em estádios, a famosa Kiss Cam, se tornaria o gatilho para um dos maiores escândalos corporativos e conjugais do ano. Enquanto a música tocava e o telão projetava imagens da plateia, a câmera percorria aleatoriamente rostos sorridentes, capturando beijos espontâneos que arrancavam risadas e aplausos da multidão. Era uma tradição leve e divertida, que sempre gerava reações calorosas e até memes nas redes sociais. Porém, naquela noite, o que deveria ser mais uma cena engraçada se transformou em algo completamente diferente. Quando a câmera focalizou uma área VIP do estádio, exibindo um homem de terno elegante ao lado de uma mulher igualmente bem vestida, a expectativa era de um beijo rápido e natural. Mas o que se seguiu deixou o público em silêncio. Os dois pareciam íntimos demais para serem apenas colegas de trabalho, e a forma como reagiram ao perceber que estavam sendo filmados despertou imediatamente a atenção de todos. Ele abaixou a cabeça em constrangimento enquanto ela desviava o olhar, visivelmente desconcertada. Em questão de segundos, a energia alegre do estádio se converteu em um misto de curiosidade e desconforto. A imagem exibida no telão foi capturada por dezenas de celulares naquele instante. Antes mesmo do show terminar, já começava a circular nas redes sociais. O que inicialmente parecia apenas uma cena curiosa ganharia contornos muito mais graves nas horas seguintes, quando internautas, com a velocidade típica da era digital, identificaram rapidamente quem eram aquelas pessoas. O homem era Andy Byron, CEO de uma startup bilionária do setor de tecnologia chamada Astronomer, e a mulher era Kristen Kett, diretora de recursos humanos da mesma empresa. O detalhe mais explosivo surgiu quase de imediato. Ambos eram casados com outras pessoas. A partir desse momento, a narrativa de uma noite inesquecível para os fãs do Coldplay se transformou em um escândalo de traição amplamente exposto e impossível de conter. A viralização foi instantânea, com o vídeo sendo replicado primeiro no TikTok e depois em plataformas como Twitter e Instagram. Em poucas horas, já acumulava milhões de visualizações e incontáveis comentários, divididos entre a surpresa,
a indignação e a especulação sobre o impacto que aquilo teria tanto nas vidas pessoais quanto na carreira dos envolvidos. A partir do instante em que os nomes foram confirmados, a história deixou de ser apenas um flagra de casal e passou a ter implicações muito maiores. A presença de Andy e Kristen em um espaço VIP do estádio alimentou ainda mais a curiosidade pública, pois evidenciava que não era um encontro fortuito, mas sim uma situação em que ambos se sentiam confortáveis o suficiente para estarem juntos em um evento de tamanha visibilidade. A identificação e a repercussão online do escândalo começaram de maneira fulminante poucas horas depois do show do Coldplay, mostrando a velocidade quase implacável com que a internet consegue transformar um momento íntimo em fenômeno público. Assim que o vídeo do beijo entre Andy Byron e Kristen Cate apareceu pela primeira vez no TikTok, ainda na madrugada após o evento, a reação dos usuários foi imediata. A gravação era curta, tremida e capturada de longe, mas o suficiente para despertar curiosidade e gerar um turbilhão de comentários. Em poucos minutos, perfis dedicados a fofocas e cultura pop começaram a replicar o conteúdo, impulsionando-o para outras redes sociais como Twitter, Instagram e até grupos de WhatsApp. O que inicialmente parecia apenas mais uma cena de romance exposta por acaso se tornou rapidamente algo muito maior, pois os internautas não demoraram a iniciar o que se tornaria uma verdadeira operação de investigação coletiva. Usuários acostumados a desvendar casos virais passaram a pausar o vídeo em quadros específicos, ampliando rostos e analisando detalhes do cenário para descobrir quem eram as pessoas flagradas. Bastou identificar a área VIP do estádio e as roupas usadas por ambos para que os primeiros palpites surgissem, mas logo as confirmações apareceram. Fotos de Andy Byron em eventos corporativos foram comparadas ao homem do vídeo e a semelhança era inegável. O mesmo aconteceu com Kristen Cate, cuja imagem como diretora de recursos humanos já havia circulado em matérias de negócios. Em poucas horas, os nomes dos dois estavam estampados em milhares de postagens. A partir desse ponto, a narrativa deixou de ser um simples flagra romântico e ganhou contornos de escândalo corporativo e conjugal, já que a informação sobre o estado civil de ambos foi rapidamente confirmada pelos internautas. A esposa de Andy, Meghan Carrion Byron, que até então vivia uma vida discreta longe dos holofotes, passou a ser mencionada incessantemente, e cada detalhe de suas redes sociais foi vasculhado em busca de pistas sobre sua reação. O movimento de investigação digital não se limitou a identificar os protagonistas do beijo. Em poucas horas, usuários começaram a levantar histórico profissional, conexões dentro da empresa Astronomer e até antigas entrevistas dos envolvidos para construir uma linha do tempo não oficial do suposto relacionamento. Surgiram threads extensas no Twitter explicando o contexto da startup, suas rodadas de investimento e a imagem pública que Andy cultivava como um jovem CEO inovador. O choque do público não se devia apenas à traição em si, mas ao contraste gritante entre a imagem de família perfeita que Andy exibia e a cena de intimidade pública que agora se espalhava pelo mundo. A repercussão online alcançou níveis impressionantes. Hashtags com o nome de Andy Byron e da Astronomer entraram rapidamente nos trending topics globais, e a discussão ultrapassou o nicho das redes sociais de fofoca para invadir fóruns de tecnologia e negócios. A traição virou pauta não apenas por seu aspecto pessoal, mas pelas possíveis implicações para a imagem da empresa, que até então era considerada um modelo de cultura moderna e inovadora no Vale do Silício. Comentários se dividiam entre críticas ferozes, piadas virais e análises sérias sobre os limites entre vida privada e reputação corporativa. Em paralelo, a ausência de qualquer posicionamento oficial de Andy e Kristen serviu como combustível para ainda mais especulação. Cada hora de silêncio era interpretada como confirmação tácita e incentivava a criação de teorias sobre o estado do casamento de Andy e o impacto que aquilo teria sobre sua posição na empresa. Influenciadores digitais e canais especializados em analisar escândalos públicos começaram a produzir conteúdo sobre o caso, destrinchando cada detalhe do vídeo e das reações subsequentes. A identificação tão rápida e precisa dos envolvidos também levantou debates sobre a cultura de exposição digital e o fenômeno do chamado justiceiro virtual, em que grupos de usuários assumem o papel de investigadores e juízes sem qualquer filtro ou consideração pela privacidade alheia. Enquanto uns comemoravam a revelação da hipocrisia dos poderosos, outros alertavam para o perigo de julgamentos sumários e do impacto emocional que essa avalanche pública poderia causar nas famílias envolvidas. O fato é que a internet não apenas descobriu quem eram as pessoas no vídeo, mas também moldou toda a narrativa que viria a seguir.
A reação inicial de Meghan Carrion Byron diante do escândalo que tomou conta das redes sociais após o show do Coldplay foi marcada por uma mistura de silêncio calculado e gestos sutis, mas profundamente simbólicos, que falaram muito mais do que qualquer declaração pública poderia expressar naquele momento. Enquanto o vídeo do beijo entre Andy Byron e Kristen Cate se espalhava pela internet em velocidade impressionante e o mundo digital se dividia entre indignação e curiosidade, Meghan manteve-se em completo silêncio nas primeiras horas, o que chamou ainda mais atenção de quem acompanhava o desenrolar da história. Esse silêncio, longe de ser passividade, foi o primeiro sinal de uma postura firme que se revelaria aos poucos. O gesto que mais repercutiu nesse início foi a decisão de Meghan de remover o sobrenome do marido de todos os seus perfis online. Em uma era em que cada movimento nas redes sociais é escrutinado e interpretado pelo público, essa ação foi vista como uma mensagem clara e direta, sem necessidade de palavras. Ao tirar o Byron de seu nome, Meghan não apenas indicava o fim de sua ligação pública com o marido, mas também assumia controle sobre sua narrativa, recusando-se a ser definida unicamente pela posição de esposa traída. O impacto desse ato foi imediato. Capturas de tela circulavam pelas redes, com milhares de comentários exaltando sua coragem e solidarizando-se com sua dor. Pouco depois, veio outro gesto igualmente significativo. Meghan optou por deletar por completo suas contas nas redes sociais, desaparecendo do radar digital no auge da repercussão. Essa escolha foi interpretada como uma tentativa de proteger sua saúde emocional em meio ao caos, afastando-se do turbilhão de opiniões, julgamentos e curiosidades invasivas que tomaram conta do caso. Ao mesmo tempo, esse desaparecimento apenas aumentou a curiosidade e a admiração do público, que passou a ver nela uma figura de dignidade silenciosa, alguém que reagia sem precisar expor suas feridas para o entretenimento alheio. Esse comportamento contrastava fortemente com o da maioria dos envolvidos em escândalos virais, que geralmente tentam se justificar ou controlar a narrativa com comunicados apressados. Meghan, ao contrário, parecia escolher deliberadamente o caminho oposto, deixando que seus gestos falassem por si e permitindo que a indignação coletiva se voltasse para quem realmente deveria ser responsabilizado. Esse período inicial também foi marcado pela especulação intensa da mídia e dos internautas sobre como ela estaria lidando com a situação em privado. Sem qualquer declaração oficial, restava ao público interpretar sinais indiretos, como a ausência de aparições públicas e o silêncio absoluto sobre a vida familiar. Curiosamente, esse vazio de informações acabou fortalecendo a empatia do público por Meghan, que era vista como alguém que não buscava atenção, mas apenas preservava sua paz em meio ao caos. O mais notável desse momento foi como sua reação inicial mudou toda a percepção do escândalo. Ao invés de se ver envolvida em um ciclo de acusações e justificativas, Meghan se colocou em uma posição de independência e controle, tornando-se aos poucos protagonista de uma narrativa que, ironicamente, começou sem que ela dissesse uma única palavra. A retirada do sobrenome e o desaparecimento digital foram interpretados não como fraqueza, mas como força, um recado silencioso de que ela não se deixaria definir pela traição pública nem pela humilhação coletiva que poderia recair sobre sua imagem. Essa postura transformou Meghan em símbolo de resiliência para muitas pessoas que acompanhavam o caso, especialmente mulheres que se identificavam com a dor de descobrir uma traição de forma tão abrupta e pública. O agravamento da crise em torno de Andy Byron e Kristen Cate aconteceu de maneira ainda mais explosiva quando um segundo vídeo veio à tona poucos dias após o show do Coldplay. Se o primeiro registro já havia abalado a imagem dos dois por capturar um momento íntimo em um telão diante de dezenas de milhares de pessoas, o novo vídeo trouxe uma perspectiva muito mais próxima e reveladora, deixando claro que a relação entre eles ia além de uma proximidade inocente. Filmado por alguém que estava em um setor VIP mais próximo do casal, o material mostrava não apenas o beijo, mas uma sequência mais longa de interações que indicavam intimidade evidente, como mãos entrelaçadas, conversas ao pé do ouvido e risadas cúmplices que dificilmente seriam confundidas com a cordialidade profissional. Esse segundo vídeo chegou à internet como uma bomba. Diferente do primeiro, que tinha baixa qualidade e poderia ser interpretado de maneiras ambíguas, esse novo registro não deixava espaço para dúvidas ou justificativas. A clareza das imagens e a proximidade da câmera evidenciavam a química entre Andy e Kristen, destruindo qualquer tentativa de minimizar o ocorrido como um mal-entendido ou um momento isolado. A repercussão foi instantânea e ainda mais intensa. Perfis que já acompanhavam o caso se apressaram em compartilhar o vídeo,
gerando milhões de visualizações em poucas horas e ampliando o alcance do escândalo para um público ainda maior. Se antes a polêmica circulava entre curiosos e usuários que seguiam notícias de fofoca, agora ela alcançava pessoas que até então não tinham se envolvido com o caso, transformando-o em um fenômeno inescapável das redes sociais e da imprensa tradicional. O impacto desse segundo registro não se limitou a ampliar o constrangimento pessoal dos envolvidos. Ele também trouxe implicações mais graves para a empresa Astronomer, pois escancarou a profundidade da relação entre o CEO e a diretora de recursos humanos, levantando suspeitas sobre condutas éticas e possíveis favorecimentos dentro do ambiente corporativo. Até aquele momento, a companhia havia tentado conter os danos mantendo silêncio e afastando temporariamente os dois executivos, mas a divulgação desse novo vídeo fez com que o controle da situação escapasse por completo. Investidores, clientes e parceiros de negócios começaram a pressionar por explicações mais contundentes, e veículos de comunicação especializados em tecnologia passaram a questionar não apenas a vida pessoal de Andy Christen, mas também a governança e os valores da empresa que eles representavam. A partir desse ponto, a crise deixou de ser uma mera curiosidade sobre um escândalo amoroso e se transformou em um problema de reputação corporativa com potencial de afetar finanças e contratos estratégicos. Internamente, relatos de funcionários que já circulavam de forma anônima em fóruns e redes ganharam ainda mais força, pois o segundo vídeo serviu como catalisador para que outras histórias viessem à tona. Descrições sobre favoritismos, clima tóxico e centralização de poder por parte de Christen começaram a ser compartilhadas de maneira mais aberta, e ex-colaboradores se sentiram encorajados a expor práticas que antes eram sussurradas apenas em conversas privadas. Esse efeito dominó fez com que o nome de Astronomer passasse a ser associado não apenas à inovação tecnológica pela qual era conhecida, mas também a um ambiente de bastidores repleto de tensões éticas e privilégios questionáveis. O segundo vídeo também teve um impacto direto sobre a opinião pública em relação a Meghan Cahan-Byron. Se no primeiro momento ela era vista como vítima de um flagra constrangedor, agora sua dor parecia ainda mais tangível diante de imagens que revelavam o grau de intimidade do marido com outra mulher. A empatia por Meghan se multiplicou, e hashtags em apoio a ela começaram a surgir, transformando-o em símbolo de dignidade diante da traição exposta. O público acompanhava cada detalhe, especulando se ela se pronunciaria e qual seria o próximo passo em sua vida pessoal, enquanto Andy e Christen permaneciam em silêncio absoluto, o que apenas alimentava ainda mais a indignação e o sentimento de que havia algo maior sendo escondido. O agravamento da crise também alterou a postura da imprensa. Se antes o escândalo era tratado majoritariamente como uma história de fofoca de alto perfil, com o segundo vídeo a cobertura ganhou tons mais sérios, abordando possíveis investigações internas na empresa e discutindo temas como assédio de poder, ética corporativa e impacto da vida pessoal na liderança empresarial. Programas de televisão, podcasts e jornais renomados passaram a debater o caso não apenas pelo aspecto humano, mas pelas implicações que poderia ter no mercado de tecnologia e no comportamento de executivos de empresas bilionárias. A pressão chegou a um ponto insustentável. O silêncio de Andy Christen, antes interpretado como uma tentativa de manter a privacidade, começou a ser visto como fuga de responsabilidade, e a ausência de qualquer pedido de desculpa só reforçou a narrativa de que ambos ignoravam a gravidade da situação. Cada dia sem um posicionamento oficial aumentava a sensação de revolta coletiva, transformando o escândalo em um julgamento público onde a reputação da dupla se deteriorava de forma irreversível. A exposição da cultura tóxica na Astronomer aconteceu de maneira gradual, mas ganhou força avassaladora assim que o escândalo envolvendo Andy Byron e Christen Cat explodiu publicamente. Até aquele momento, a empresa era considerada um exemplo de inovação no setor de tecnologia, celebrada por sua capacidade de atrair investidores e por vender a imagem de um ambiente moderno, colaborativo e meritocrático. No entanto, bastou o flagra durante o show do Coldplay e a viralização dos vídeos para que ex-funcionários e até colaboradores que ainda estavam na empresa começassem a se sentir encorajados a contar histórias que haviam permanecido abafadas por anos. O que emergiu dessas revelações foi o retrato de um local onde o discurso oficial de transparência e inclusão contrastava fortemente com práticas internas marcadas por favoritismo, pressão abusiva e uma estrutura de poder concentrada nas mãos de poucos. Com a popularização do caso nas redes sociais, fóruns como Reddit e grupos privados no Twitter se tornaram espaços onde antigos empregados passaram a compartilhar suas experiências de maneira anônima.
Os relatos, embora vindos de pessoas diferentes, apresentavam padrões muito semelhantes. Muitos descreviam Andy Byron como um líder obcecado por resultados, que costumava impor metas quase impossíveis de atingir e reagia com agressividade diante de qualquer falha. Era comum, segundo esses relatos, que reuniões se transformassem em verdadeiras sessões de humilhação velada, onde críticas eram feitas de forma sarcástica ou em tom de desprezo, criando um ambiente de medo constante entre os subordinados. A presença de Kristen Kett na diretoria de recursos humanos agravava ainda mais essa dinâmica. Em vez de atuar como mediadora ou defensora do bem-estar dos funcionários, ela era vista por muitos como alguém que consolidava o poder de Andy, protegendo-o de críticas e filtrando informações que poderiam abalar sua autoridade. Ex-funcionários relataram que promoções e benefícios não eram necessariamente conquistados por mérito, mas sim pela proximidade com o círculo interno de confiança do casal. Esse tipo de gestão criava divisões claras entre aqueles que estavam dentro do grupo favorecido e aqueles que permaneciam à margem, resultando em desmotivação generalizada e alta rotatividade de talentos. As histórias que surgiram após o escândalo também revelaram que, por trás das paredes envidraçadas e dos slogans inspiradores espalhados pelos corredores, a cultura da empresa era marcada por longas jornadas de trabalho, cobrança por disponibilidade fora do expediente e a expectativa implícita de que a vida pessoal deveria ser sacrificada em nome da performance. Muitos funcionários relataram ter desenvolvido problemas de saúde mental e física em decorrência desse ritmo exaustivo, mas afirmaram que buscar ajuda ou reclamar das condições era mal visto e interpretado como falta de comprometimento. A situação atingiu um novo patamar quando veículos de imprensa começaram a investigar mais a fundo as denúncias feitas online. Reportagens trouxeram à tona documentos internos e depoimentos que corroboravam a existência de práticas antiéticas e um ambiente propenso a silenciar críticas. Um dado que causou grande indignação foi a revelação de que o setor de recursos humanos, liderado por Kristen, havia ignorado ou minimizado diversas queixas formais sobre assédio moral e excesso de carga de trabalho, muitas delas envolvendo diretamente o comportamento de Andy. A partir desse ponto, a narrativa pública sobre a astronomer se transformou radicalmente. O que antes era visto como um incidente isolado de traição conjugal passou a ser interpretado como sintoma de um problema mais profundo, revelando uma empresa que mascarava suas falhas estruturais atrás de uma fachada de inovação. A percepção de que o romance entre Andy e Kristen poderia ter influenciado decisões estratégicas, contratações e demissões reforçou ainda mais a ideia de que a cultura corporativa da astronomer estava comprometida desde a raiz. O efeito dessas revelações foi devastador para a reputação da companhia. Investidores começaram a questionar se a liderança da empresa tinha condições de conduzir seus negócios com ética e transparência, e clientes importantes expressaram preocupação com a instabilidade interna. O afastamento inicial de Andy e Kristen, que parecia suficiente para conter a crise, já não bastava diante das novas denúncias. A ascensão pública de Meghan Carrion Byron como símbolo começou de forma inesperada e quase involuntária. No início, ela era apenas vista como a esposa traída no centro de um escândalo amplamente exposto, mas à medida que as imagens do beijo entre Andy Byron e Kristen Kett se espalhavam e novos detalhes da história vinham à tona, a postura de Meghan começou a atrair atenção e admiração. Sua reação inicial silenciosa, marcada por gestos simples mas contundentes, despertou um tipo diferente de empatia do público, que se conectou profundamente com sua dignidade e firmeza em meio à tempestade. A ausência de escândalo ou vingança por parte dela contrastava fortemente com o caos e a exposição que envolviam os outros personagens da história, e foi justamente essa serenidade que transformou Meghan em uma figura inesperadamente inspiradora. Quando ela finalmente decidiu se pronunciar, suas palavras foram recebidas com enorme repercussão. O desabafo, curto e direto, revelou dor mas também força, deixando claro que ela não aceitava carregar a vergonha da traição alheia e que sua prioridade naquele momento era se reconstruir. Essa fala virou manchete em diversos veículos e foi compartilhada milhões de vezes, sendo usada por muitas pessoas como um manifesto de independência e autovalorização. Meghan passou a ser citada em debates sobre relacionamentos, ética e até sobre a pressão social em torno da vida perfeita exibida nas redes. Sua imagem, antes restrita ao círculo pessoal, ganhou contornos de símbolo coletivo. Mulheres e homens de diferentes contextos passaram a se identificar com sua história, vendo nela um reflexo de suas próprias experiências de decepção e superação. Com o tempo,
Meghan deixou de ser mencionada apenas como a esposa traída e começou a ser tratada como exemplo de resiliência, alguém que escolheu se posicionar sem perder a compostura e que transformou a dor em um ponto de virada para a própria vida. Essa mudança de percepção foi tão marcante que, mesmo sem buscar fama, Meghan se tornou referência em discussões públicas sobre empoderamento emocional e limites saudáveis em relacionamentos. A queda de Andy Byron e o processo de reconstrução pós-escândalo foram marcados por uma transformação abrupta e quase cinematográfica na trajetória de alguém que, até poucos dias antes do episódio no show do Coldplay, era considerado um exemplo de sucesso no cenário da tecnologia. Sua imagem pública estava associada à de um jovem executivo visionário, capaz de levar a astronomia ao status de startup bilionária e atrair investimentos vultosos para projetos ambiciosos no setor de gestão de dados. No entanto, a repercussão do escândalo, sobretudo, a divulgação do segundo vídeo, que evidenciava a intimidade com Kristen Cate, provocaram uma ruptura irreversível tanto em sua reputação quanto em sua posição profissional. A pressão começou de fora para dentro. Clientes, investidores e parceiros de negócios passaram a exigir respostas mais firmes sobre a conduta de Andy e o impacto de sua vida pessoal na governança da empresa. As redes sociais, já tomadas pela indignação, reforçaram a narrativa de que não se tratava apenas de um erro conjugal, mas de um sintoma de um ambiente corporativo comprometido e de um líder que se colocava acima das regras que pregava. O Conselho de Administração da Astronomer, inicialmente relutante em tomar medidas drásticas, percebeu que manter Andy no cargo seria insustentável diante do desgaste da marca e do risco de perda de contratos estratégicos. A decisão de afastá-lo temporariamente, que no início parecia suficiente, logo se mostrou ineficaz à medida que novos relatos sobre a cultura interna tóxica e sobre favorecimentos dentro da empresa se multiplicavam. Em 22 de julho, a renúncia de Andy Byron foi anunciada em uma nota curta e direta, sem espaço para justificativas pessoais. Para muitos, esse comunicado simbolizou o fim de uma era na empresa e marcou o ponto mais baixo de sua trajetória profissional. Após a renúncia, Andy desapareceu dos holofotes, evitando entrevistas e limitando-se a aparições discretas em ambientes privados. Seu silêncio foi interpretado por alguns como uma tentativa de preservar o pouco que restava de sua vida pessoal, mas para outros soava como falta de responsabilização. Enquanto isso, a Astronomer iniciou um processo de reconstrução delicado e complexo. O cofundador, que havia se afastado anos antes, foi chamado para assumir interinamente a liderança e conduzir mudanças estruturais. Entre as medidas anunciadas estavam auditorias internas para avaliar práticas de recursos humanos, criação de canais de denúncia mais transparentes e uma revisão completa da política de liderança da companhia. O objetivo era recuperar a confiança do mercado e mostrar que a empresa tinha condições de se reinventar após a crise. Essa reconstrução, porém, não se limitou ao aspecto corporativo. A história também provocou reflexões mais amplas sobre Andy como indivíduo. Muitos analistas apontaram que sua queda expôs a fragilidade de carreiras baseadas em narrativas idealizadas, onde o carisma e a imagem pública mascaram falhas de caráter e comportamentos questionáveis. O episódio serviu de alerta para outras startups e reforçou a importância de separar a vida privada da governança empresarial, lembrando que líderes são avaliados não apenas por resultados financeiros, mas também por valores éticos. Meses após o escândalo, o nome de Andy Byron ainda era associado ao caso, mas a intensidade das críticas deu lugar a um interesse mais analítico sobre as lições que poderiam ser extraídas daquele episódio. Já para Meghan, que emergiu como símbolo de superação, o período pós-crise representou uma reconstrução pessoal, enquanto para Andy significou lidar com as consequências de suas escolhas e com o desafio de reconstruir sua própria identidade longe do pedestal em que antes se encontrava.